Um boy branco me pediu um high five, confundi com um high Hitler. Quem tem minha cor é ladrão, quem tem a cor de Eric Clapton é kleptomaníaco. Na hora do julgamento, Deus é preto e brasileiro. E pra salvar o país, cristão ex-militar que acha que mulher reunida... Djonga, um dos MCs atualmente mais influentes na cultura do hip hop e da cultura afrodescendente. Símbolo de luta contra o racismo, sua raiva e violência nas letras é um reflexo da eugenia e a imagem que ele apresenta atualmente. Aprofundado, conseguimos associar cientificismo, racismo, Hitler e Djonga. A ideia parte do princípio da eugenia, que foi uma dissimulação de raça superior a outra em busca do ser humano geneticamente perfeito ou mais apto para a perpetuação da humanidade. Tudo começa com Charles Darwin, que foi um biólogo que, em um contexto histórico de avanços científicos, como a descoberta de curas para doenças e princípios de onde viemos, onde, na época, a ciência se tornada uma verdade incontestável. Darwin elaborou sua principal obra a partir de uma pesquisa realizada em várias partes do mundo, após uma viagem de circunnavegação ocorridas entre 1831 e 1836, coordenada pelo Almirantado Britânico. Nessa viagem, o cientista inglês pôde perceber como diversas espécies aparentadas possuíam características distintas, dependendo do local em que elas eram encontradas. Darwin pôde perceber ainda que entre espécies extintas e espécies presentes no meio ambiente havia características comuns. Isso o levou a afirmar que havia um caráter mutável entre as espécies, e não uma característica imutável, como antes era comum entender. As espécies não existiam da mesma forma ao longo do tempo, elas evoluem. Durante a evolução, elas transmitem geneticamente essas mudanças às gerações posteriores. Qual foi o impacto dessa conclusão? Sociólogos de toda a Europa e do resto do mundo começaram a usar como embasamento para elaborar uma teoria evolutiva da sociedade. Logo, começaram a justificar povos subdesenvolvidos com culturas e diversidades diferentes como raças inferiores. Um exemplo seria o tamanho do crânio e características faciais que seriam determinantes para justificar que essa diversidade traria resultados positivos ou negativos à evolução da sociedade. Segundo alguns artigos publicados da época, indicariam que pessoas de etnias negras possivelmente no futuro trariam mal à sociedade, vindo a cometer crimes como furtos e roubos, justamente por ter uma condição genética associada à cor. Nisso temos dois tipos de eugenia, a positiva e negativa. A negativa, a eugenia negativa, tinha como objetivo impedir que pessoas consideradas limitadas pudessem se reproduzir. Eram consideradas pessoas limitadas, por exemplo, aqueles que tinham problemas mentais, doenças hereditárias, doenças contagiosas, etc. O conceito de eugenia negativa se tornou tão presente na realidade dos Estados Unidos que chegou a se tornar constitucional no país. Um dos casos mais famosos ocorridos em 1927 foi o de Carrie Buck. A jovem vivia internada na colônia estatal de Virgínia para epiléticos e débeis mentais, e o superintendente local na época considerava que ela não deveria ter filho. O caso foi levado à Suprema Corte e foi considerado que Carrie apresentava problemas acentuados do desenvolvimento mental. Com isso, em uma votação que terminou com 8 votos a favor e 1 contra, ficou decidido que a jovem seria esterilizada, contra sua vontade. A positiva. A eugenia positiva, na verdade, consiste no conceito original da palavra eugenia, incentivar as pessoas consideradas superiores e saudáveis a se reproduzirem para, desta forma, dar seguimento a uma espécie humana com características consideradas desejáveis. Essas características consideradas desejáveis contemplavam uma série de fatores, como cor dos olhos, cor do cabelo, sobriedade e inclusive alguns pontos curiosos como amor pelo mar e genes de guerreiros. Com isso, buscava-se aplicar já desenvolvida a teoria de seleção natural de Charles Darwin. Eugenia nazista. Apesar de ter se disseminado com maiores proporções nos Estados Unidos, a verdade é que as ideias e os conceitos defendidos pela eugenia se espalharam por todo o mundo. Muitos atribuem a Hitler a ideia fixa de tentar estipular que determinada raça é superior a outra, mas a verdade é que basta um breve estudo sobre o que significa a eugenia para que fique claro que esse conceito é anterior ao período da ditadura nazista. No entanto, não se pode negar que Hitler colocou em prática os princípios eugenistas no que podemos chamar de eugenia racial. A abordagem nazista não se contentou com a esterilização para a prevenção de nascimentos
e em determinados casos foi aplicado o extermínio. Com essa medida, surgiram os campos de concentração do Holocausto, onde milhares de judeus perderam as vidas. Com todas essas abordagens, podemos concluir que a ignorância humana, em tentar buscar significados a tudo com um cientificismo de certa forma fanático, tem como principal argumento que nem sempre a ciência é a dona da razão, e que todas as teorias são contestáveis. Jung aborda isso em seu recém-lançado álbum, e ele justifica sua agressividade e ódio de certa forma explícito como forma de resposta a toda essa ignorância humana à nossa volta. Hitler não era um louco psicopata, ele tinha motivos que, para seu contexto histórico, era extremamente coerente com a ciência. O Holocausto foi a radicalização que demonstra o quão cruel essa teoria poderia ser com nossa ignorância e fanatismo, e o quão hipócrita a sociedade consegue ser. Afinal, o que acontece com os judeus era tão parecido quanto o que já havia acontecido com o continente africano. O que posso acrescentar para o fim desse vídeo seria que, por mais que não vivemos nesse tempo de escuridão que foi a eugenia, posso dizer que temos sequelas dela até hoje, e o que resta é aprender com o passado, preservar o presente e cuidar do nosso futuro. Sensação, sensacional. Sensação, sensacional. Firma, firma, firma. Fogo nos racistas.